Olá para você que acompanha os canais da REC TV. Hoje é sexta-feira, dia 29 de setembro de 2023. Está no ar mais uma edição do Momento do Entorno. Hoje para falar da eleição para conselheiro tutelar aqui em Cidade Ocidental. Você se lembra que alguns candidatos passaram por aqui, conversaram com a gente. A presidente do CMDCA também passou por aqui, Emanuele Luciani, que está aqui novamente para tirar as últimas dúvidas, tanto dos candidatos como dos eleitores que vão às urnas no próximo domingo, dia 1º de outubro. Eu quero colocar na tela aqui os candidatos. São 14 candidatos que concorrem a 5 vagas. Estão aí na sua tela: Adriana Lopes, a Norma, Arão Augusto, Aron Silva, Cairo de Fernando, Elza Gonçalves, Manu Juventude, Giovan, Kelisângela Araújo, Rafaela, Silvana Maria, Silvânia Barros, Vanderlei Nicolau e a Vanessa Carla. Portanto, são esses os candidatos. Você vai escolher o de sua preferência no próximo domingo. Presidente Emanuele Luciani, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e dos Adolescentes, o CMDCA, aqui do município, também coordenadora do processo eleitoral. Presidente, muito obrigado por ter vindo aqui falar dessa reta final do processo eleitoral, presidente. Sim, Jânio, boa noite, Boa noite a todos que estão nos acompanhando. É sempre assim uma honra estar participando aqui com vocês para trazer informações para a nossa comunidade, para a nossa população e falar, do processo da eleição do Conselho Tutelar, é muito importante. Então, estamos aqui e vamos aí mostrar para a população que já estamos aí na reta final, com muitas coisas, que estão acontecendo e convidar a população para exercer aí a sua democracia, o direito democrático, para exercer a sua cidadania e ir lá votar, por amor às nossas crianças e aos nossos adolescentes. Muito bem, presidente. Presidente, é uma eleição, embora não seja obrigatória, o voto não é obrigatório, mas é muito importante. Queria que a senhora reforçasse isso, conscientizasse a população para que no domingo o cidadão, a cidadã que estão nos assistindo, que eles possam ir às urnas e dar o voto, escolher aí quem vai representar, quem vai defender os direitos das nossas crianças nesse próximo mandato. Olha, Jânio, essa é uma eleição que para mim é uma das eleições assim mais importantes, porque ela vai estar elegendo pessoas que vão diretamente, tratar dos direitos das crianças e dos adolescentes. Então, se você tem amor aos seus filhos, aos filhos dos seus amigos, aos filhos da nossa sociedade, que acaba sendo também nossos filhos, porque nós devemos cuidar de todas as crianças e de todos os adolescentes. E se você tem um amor também aquelas crianças que realmente estão em bastante vulnerabilidade, que também não tem ninguém, Então, assim, esse é o momento. Se você preza por ser uma pessoa democrática, por ser uma pessoa amorosa, de ter amor ao próximo, eu acho que essa é uma eleição que ela demonstra isso, o amor e o comprometimento do cuidado com as nossas crianças e adolescentes, independente de ser o meu filho, Então, assim, a gente pede mesmo para a população. Estamos aí montando, Jânio, uma eleição assim, que é uma eleição grande. Nosso município, ele é um município grande, então dentro aqui temos mais de 40 mil eleitores. Eu gostaria muito, que esses 40 mil fossem votar, a gente sabe que às vezes não vai acontecer isso, pode ser um sonho, mas também eu acho que pode ser também uma realidade, Então eu acho que quanto mais a nossa comunidade, a nossa população tiver consciente do que é realmente votar no conselheiro tutelar, eu acredito que cada vez mais vai aparecer mais pessoas querendo votar, querendo realmente exercer sua cidadania quanto a isso também, quanto a essa eleição também. Já que a senhora falou em votar, quem que tem direito a voto, presidente? Olha, o TRE, ele lançou alguns prazos desde de abril para cá. Então, todas as pessoas que elas fizeram
ou o seu título novo, ou fizeram o seu recadastramento, ou aquela pessoa que estava em dívida em alguma coisa com o TRE, né? Eu não votei no segundo turno, na eleição política, eu não votei no primeiro, aconteceu algo pessoal que eu não consegui votar, e ela regularizou até a data de 7 de julho, até essa data, todas essas pessoas, elas estarão aptas a votar. Então, elas aparecerão sim na listagem, né? E se caso, né, não aparecer, aí vai ter também o TRE funcionando no bairro ABC, né? Porque o TRE aqui do fórum, ele está interditado por conta da construção, mas vai ter também no dia da eleição essa consulta, né? Então, assim, é muito importante as pessoas saberem, né, dessa data, porque foi uma data estipulada pelo TRE em todo o estado brasileiro, né? Então, assim, às vezes a pessoa pode até ir lá exercer sua cidadania, querer, e se ela tiver feito a regularização dela depois dessa data, infelizmente não vai aparecer o nome dela. E aí não é culpa do CMDCA, não é culpa da comissão, não é culpa do município. Realmente são prazos que precisaram ser seguidos e a gente só cumpre, né? Então, essa é uma informação que é muito importante passar para a população. Sem dúvida nenhuma. Eu vou pedir para a produção colocar na tela os locais de votação. São 4 pontos de votação, tá aí, ó. Colégio Estadual Jorge Amado, fica aqui ao lado da feira coberta da cidade. Escola Municipal Hélio Dionis Branquinho, fica lá no Nápoles. Escola Municipal Maria Pereira Braga, fica lá no Friburgo, né? E também Escola Municipal Albino Batista, no Jardim ABC. Presidente, são apenas esses 4 pontos de votação, né? Quem tiver dúvida, tem um QR Code, né, que a gente pode colocar na tela também. É só fazer a leitura do QR Code, você vai ter as informações. Também pode entrar no próprio site do TRE, colocar o número do título, que lá tem a informação, né, presidente? Sim, sim. O que acontece, Jane? Você mostrou aí um material e você tem mostrado aqui nessa entrevista materiais que eles estão muito acessíveis para a população. Então, se você acessar aí a página da prefeitura, você vai conseguir ter acesso a todo esse material. Esse material é um material de comunicação mesmo da eleição, tá? É um material esclarecedor e informativo. Quando você coloca aí os locais de votação, tem as agregações. Por que existem as agregações? Muitas pessoas fazem essa pergunta e às vezes quando vê esse material, às vezes pode ficar perdido. Então, o local de votação é o principal, é o primeiro. Abaixo dele vem as escolas que estão agregadas àquele local de votação. Eu vou citar um exemplo. Se algum eleitor, na eleição política, ele vota na escola Santo Antônio, essa escola Santo Antônio, ela vai estar agregada ao local de votação que é a Escola Estadual Jorge Amado, que fica no centro. Então, às vezes, a gente faz a publicação desse material e as pessoas ficam assim, tudo isso aqui é local de votação? Não, tem os locais de votação, que são os primeiros nomes, abaixo são os locais agregados, as escolas agregadas, tá? Isso aí acontece em todos os processos eleitorais que a gente faz, porque aqui no município, hoje nós temos 4 locais de votação que contemplam as 4 regiões do município. Isso aí cumprindo uma legislação que foi aprovada na Câmara dos Vereadores, ainda foi uma proposição da vereadora Kedma Karen, na época, porque a população carecia de ter um local na sua região para votar. Então, às vezes, uma pessoa que votava lá no ABC, ela tinha que vir aqui para o centro votar, né? E hoje não, nós temos um local, uma escola que vai atender a comunidade do ABC, do Mesquita, do Quilombo, né, da Fazenda Cunha, né? Então, assim, é muito importante isso. E o QR Code é um QR Code que também é uma novidade, né, nessa eleição, que o eleitor vai estar podendo consultar tanto na página da prefeitura quanto na página oficial do TRE, e também estará anexado aos locais de votação. Então, se você não sabe, você leva a sua documentação e você vai chegar na escola, mesmo que não seja o seu local de votação, você vai fazer essa consulta e já vai saber também onde que é. Eu estou na escola errada, então agora eu sei a minha escola certa, tá bom? E aí não vai precisar, né, se deslocar lá no ABC para consultar o TRE, já uma vez que no local de votação já vai poder ser feita essa consulta. O TRE vai ficar mesmo para aqueles casos que realmente fugirem
do que a gente consegue resolver ali na hora. Muito bem, eu tenho mais 3 assuntos que eu queria abordar com a senhora. Relembra rapidamente a documentação, no dia da votação, que tipo de documento é aceito para o eleitor votar? Olha, para o eleitor votar, ele vai ter que se identificar. Então, sem identificação, o eleitor não vota, tá? Então, se o eleitor chega lá sem nenhum tipo de documento, ele não vota, né? Então, realmente, a gente vai falar para ele que ele tem que voltar com a documentação. Serão aceitos o e-título, que é aquele... que é o que você baixou no aplicativo, no seu celular, e você tem todos os seus dados ali, ele vai ser aceito. A carteira de identidade, ela vai ser aceita. Mesmo que você não leve o título, você levou a carteira de identidade, o que vai consultar lá na listagem? Vai ser consultado com a identidade o seu nome. No seu nome, tem a listagem que o TRE nos encaminhou, que consta o número do seu título. O que vai ser digitado para liberar a sua votação é o número do título, que consta registrado se você estiver na lista. O seu passaporte com a foto vai ser aceito também. Dos profissionais que têm carteira de categoria profissional reconhecida por lei, por exemplo, um professor, ele tem a carteira dele, né, reconhecida, e tem a foto dele, tem toda a identificação dele, também vai ser aceita, tá? A certidão de reservista, às vezes a pessoa fala, a certidão de reservista? Sim, a certidão de reservista que tem a sua foto, né, e que tenha todos os seus registros. Também vai ser aceito a carteira de trabalho sua, que tem a sua foto e que tem todos os seus dados. A carteira nacional de habilitação. Então, assim, são todos esses documentos, são no total de 8 documentos de identificação que a gente vai estar aceitando, né? Então, se dentro disso tudo a pessoa não tiver um documento, né, então aí realmente fica difícil dela votar. Mas eu acredito que essa eleição a gente está, assim, não só aqui em Cidade Ocidental, mas em todo o Brasil, né? Tá ficando assim muito mais fácil para o eleitor conseguir votar no seu candidato que ele tenha escolhido. Muito bem, presidente. Para domingo, a logística, teremos urnas eletrônicas, mesários, a votação deve ser rápida, né? Porque, embora sejam 4 pontos, né, nesse universo de 40 mil eleitores, mas é uma eleição que deve ser bem rápida, né? Enfim, urnas eletrônicas, tudo certinho para domingo? Olha, Jânio, tá tudo ficando pronto para domingo, né? A gente tem uma logística, que as urnas eletrônicas, ela tem uma logística. Nós hoje recebemos essas urnas, foi feito o teste em todas as urnas, né? Foi feito o teste numa sessão lá em Goiânia. Aí essas urnas foram encaminhadas aqui para o TRE, né, do município, e hoje foi feito o teste em cada urna eletrônica, estão todas funcionando. Quantas ao todo estarão disponíveis? Ao todo são 27 urnas, mais 4 urnas eletrônicas de contingência, que assim, deu problema em alguma, né? A gente tem aquela urna para poder atender. Fora isso, também teremos as urnas de lona, né? Ou as caixas que a gente substitui, né? A urna de lona quando a gente não tem todas. Então, para cada local de votação vai ter uma urna de lona ou uma caixa que corresponde a uma urna, se for preciso fazer uma votação em cédula. É claro, nós assim estamos colocando Deus à frente desse processo eleitoral, né? E estamos assim pedindo a Deus que realmente que a gente tenha uma eleição bem tranquila para todos. Teremos as urnas eletrônicas. Amanhã as urnas eletrônicas já estarão sendo instaladas nas escolas. Já tem um policiamento para cada local de votação, também direcionado. E no domingo aí acontece a eleição, que eu acho que é um dos momentos mais importantes, quando o eleitor pode ir lá. Com urna eletrônica sempre é uma eleição mais rápida, né? E falando também de urnas eletrônicas, nesse pleito nós aumentamos o quantitativo de urnas eletrônicas. Então, para a escola Jorge Amado nós vamos ter 10 urnas eletrônicas, para a escola Hélio Jones serão 5, para a escola Nova Friburgo, né, que o pessoal conhece como Friburgão, e esqueci o nome da escola. Maria Pereira Braga. Lá.
Lá do Friburgo, é Nova Friburgo. Nova Friburgo. É porque mudou o nome e aí a gente é acostumado, né, com falar Friburgão, Nova Friburgo e tal. Mas serão 6 urnas no Jardim, no Albino, né? Albino Batista, serão ABC. 6 urnas também. Certo. Então, assim, a população pode ir tranquila para votar, não precisa ter nenhum tipo de estresse, vai tranquilo. O eleitor, tá? Ele tem o direito a fazer a sua demonstração, né? Do seu candidato. Por exemplo, se eu tenho um adesivo, se eu tenho uma identificação, eu posso, desde que essa demonstração seja silenciosa e obedeça às legislações pertinentes, né, sobre qualquer campanha eleitoral. Muito bem. Nós já estouramos o tempo aqui, mas eu tenho mais uma questão que é uma curiosidade, acho, de muita gente. Rapidamente, sobre a apuração, onde vai ser, como vai ser, a apuração sai no mesmo dia? Tira essa dúvida aí da população. Olha, todas as urnas eletrônicas, elas saem um boletim, né? Um boletim. Então, esses boletins de cada sessão, ao final da eleição, que se encerra às 5 horas, é claro, se tiver eleitores dentro, depois que fechar o portão, a gente distribui senhas e eles continuam fazendo a votação até terminar todas as pessoas. Então, isso é recolhido, né? São colocados cada sessão no envelope e isso a comissão recolhe juntamente com as urnas, né? Que já é tudo reservado, e a gente vai seguir para apuração na Câmara, né? Seria lá no TRE, mas o TRE não comporta, né, essa apuração. Essa apuração ela é aberta para as autoridades, né, que são os componentes do CMDCA, os componentes da Comissão Especial Eleitoral, para o promotor, para o juiz, para os candidatos, tá? Então, assim, a gente espera que essa apuração seja uma apuração de forma mais rápida, né? Que não demore também tanto. Ao final dessa apuração, a gente já vai ter a listagem de todos, né? Da classificação de todos. E a homologação vai acontecer, né? Vai ser declarado o resultado da eleição e a homologação vai estar saindo na segunda-feira para ser publicado no Diário Oficial a resolução. Muito bem, lembrando que são 5 vagas, mais 5 suplentes. Quem foi eleito assume a partir de dezembro? Janeiro. Nós fazemos... E o mandato é de 4 anos? O mandato são de 4 anos, contando, né, que a gente sempre conta os 4 anos, dizendo que o último ano é o ano eleitoral, certo, né? Então, assim, que é o que a gente sempre fala, o candidato ele tem aí 3 anos para trabalhar, para mostrar para a população o que ele fez como conselheiro, que foi eleito, para entrar dentro do período eleitoral e poder a população conhecer ele, saber se realmente quer reeleger ele ou se quer trocar por outra pessoa. Muito bem, quero te agradecer por ter vindo aqui, mesmo em meio à correria, falar um pouquinho com a gente, 1 minutinho para o seu destaque final, mandar um recado aí para os eleitores e, se for o caso, também para os candidatos. Muito obrigado mais uma vez. Assim, vamos usar esse espaço aqui para falar realmente para a população que quem não escolheu ainda o seu candidato, ainda dá tempo de escolher, tá? Entra na página da prefeitura, procure conhecer quem é aquele candidato. Se não tiver escolhido, escolha o seu candidato, é muito importante. E assim, a gente agradece, Jânio, a REC TV de mais uma vez estar com a gente e trazer assim a oportunidade da gente estar passando essa comunicação para a população de tudo que está acontecendo, né, no processo eleitoral. Ela é muito importante porque ela traz o papel democrático, o papel de transparência, tá? E a gente espera os eleitores, né, e vai dar tudo certo e vão ser elegidos os candidatos que a população escolher, tá? E aí eu só queria fazer assim uma observação, que a gente precisa ser transparente, que assim, aqueles candidatos que são sob júdice, o CMDCA e a comissão vai esperando chegar as decisões e aí futuramente a gente vai colocando para a população, né, as situações e, se for o caso, a gente até volta aqui para falar de alguma coisa que
para ter mais transparência e mostrar para a população, porque o candidato que está sob júdice pode ser que seja aceito ou pode ser que não. Então, se isso acontece, aí a gente tem que fazer uma recolocação. A gente anula aquela votação que o candidato teve e faz uma reclassificação de todos os demais. Então, isso é muito importante a gente falar, porque nós estamos aqui para trazer a transparência dentro desse processo eleitoral. Muito importante. Muito obrigado, presidente. E para você, bom voto. Pensou em tirar sua carteira de habilitação? Autoescola Sente Luz. Estamos na ESC 11, em frente à Feira Coberta de Cidade Ocidental. Venha para a que mais aprova em nossa cidade. São 13 anos de história e mais de 4.500 novos motoristas habilitados. Aqui você tem acompanhamento especializado durante todo o processo. Autoescola Sente Luz, 3605-5555.